pouco sobre a prosa romântica. A primeira delas que nós vamos comentar será sobre os romances urbano ou romance de costume, que retratavam ali a sociedade fluminense, os aspectos positivos e negativos da sociedade burguesa daquela época. Os personagens desses romances eles eram geralmente superficiais, não tinha assim muita profundidade. Como esses livros eram publicados? Geralmente em folhetins, capítulo a capítulo. Assim como nós ficamos hoje esperando ali o capítulo de uma novela, o próximo capítulo da série, eles também ficavam naquela época esperando ali o próximo folhetim até, enfim, chegar ao final do romance. A obra que deu início ao romance urbano foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Mas foi com José de Alencar que esse tipo de romance realmente deslanchou. Alencar, que escreveu ali 5 Minutos, que foi sua primeira obra, Lucila, em que ele retrata a vida de uma prostituta, Maria da Glória, que por circunstâncias adversas da vida acabou virando uma prostituta, e também A Pata de Gazela, Diva e Senhora, onde ele traz os personagens Aurélia e Fernando Seixas. Aurélia, apaixonada pelo namorado, queria se casar, mas Seixas abandona a Aurélia e a troca por Adelaide, uma moça rica que traria a ele um futuro mais promissor. Alguns romances de José de Alencar, como Senhora e também Lucila, eles foram compilados e acabou virando ali uma novela da Record, Essas Mulheres. Dê só uma olhadinha na cena de Aurélia e Fernando, que é bem impactante. O livro Senhora é dividido em 4 partes: o preço, o resgate, a posse e a quitação, e traz ali como tema central o casamento por interesse. Então, veja só, dê uma olhadinha na cena de Aurélia e Fernando Seixas. Que com as palavras, Aurélia. Eu apenas achei que quisesse ordenar ao seu escravo que a violentasse. Ouve-se falar de muitos casos assim nesse Brasil. As relações entre senhoras e escravos não são raras. Se me pedisse isso, estaria apenas agindo de acordo com os melhores costumes senhoriais. O romance indianista que traz o índio como um herói, símbolo de bravura e honra. Nós já vimos, na verdade, essa caracterização do indígena na primeira geração da poesia romântica, ali com Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Mas agora eles trazem essa relação do índio com o homem branco, esse primeiro contato. Nós vamos ver que o destaque para esses romances novamente será José de Alencar, com a tríade, o Guarani, Iracema e também o Birajara. Iracema, ele traz Iracema, que é ali um anagrama da palavra América, com o colonizador Martim. Ela fere Martim, acaba levando-o para a tribo, os dois apaixonam-se e tem ali o filho que é considerado o primeiro cearense, o Moacir. Nós vemos também que há um resgate das lendas brasileiras que vai aparecer aqui nesse tipo de romance. Dá só uma olhadinha nessa cena de Pocahontas, que lembra muito essa história de José de Alencar, Iracema. Que traz uma redescoberta do nacionalismo brasileiro. Essa corrente ela vai trazer ali especificidade de regiões, de clima e também muitas vezes da língua, esse idioma
que é tão diverso no nosso país. Aqui nós encontramos alguns outros escritores, além de José de Alencar, Franklin Távora, com o Cabeleira, Bernardo Guimarães, que traz ali os seus romances em Minas Gerais, São Paulo, como A Escravizaura e também O Seminarista. E aparece também o Visconde de Toné, trazendo ali inovações nesses romances. Lembrando que estamos falando do romance regionalista romântico, do período do romantismo. Mais para frente, ali no modernismo, nós vamos encontrar outros escritores como Raquel de Queiroz. Já nos romances históricos, nós vemos que terá ali uma colocação histórica, fatos históricos, personagens que vão se encaixar em algum momento da história. Nós colocamos José de Alencar aqui com Minas de Prata e também o Bernardo Guimarães com Escravizaura, que aparece ali trazendo, apesar de ser um romance regionalista, ele traz também ali uma questão histórica como a escravidão, que era ali um problema político-social da época. Eu espero que você tenha gostado. Essas dicas são rápidas, mas dá para você ali clarear as ideias e entender um pouquinho sobre o romance urbano, indianista, histórico e regionalista. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e receba também as notificações. Me siga nas redes sociais, Instagram, Professora Elis Januário, e no Facebook, Português Oportuno. Um grande beijo.